Amados, vamos ler o texto sagrado? Glória a Deus. Eu vou pedir os irmãos para que estejam presentes. Verso 29 ao 39. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Miniti. 20 cidades ao todo, até Abel, que era mim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para a sua casa, em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando e tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você me passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse ainda mais a seu pai: que seja concedido isto, que me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a a ir por 2 meses. Então ela se voltou com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai. Ele fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 40 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Amém? Feche seus olhos, vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor. Quero louvar ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Quero pedir que o Senhor venha, para a glória do Senhor, falar no nosso coração. Deus, não é sobre nós, mas sobre o Senhor e a sua palavra. E eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos direcione conforme o seu querer em Cristo Jesus. Amém e amém. Podem sentar para a glória do Senhor. Amados, nós estamos hoje na 7ª semana, iniciando a 7ª semana da nossa jornada. Desde a primeira, que começou com comunhão, depois discipulado, quem está comigo? Cuidado, missão, novas oportunidades, que foi a semana passada, a retrasada. Semana passada nós falamos sobre confissão. O último devocional sobre confissão postei hoje, porque ontem foi bem corrido devido ao encontro de casais. Não consegui postar. E hoje, agora, nesse momento, vamos começar a nova semana dessa 7. E nessa semana nós falaremos sobre escolhas difíceis. Eu imagino que você, assim como eu, já deve ter tido várias delas, não é isso? Amém? Eu imagino que você, como eu, já passou por momentos que tiveram que escolher situações bem desafiadoras. E talvez, assim como eu, elas não são as únicas. Vocês continuarão, enquanto tiver vida, a ter que fazer escolhas difíceis. Vocês continuarão, assim como eu. Aumenta um pouquinho para mim, filho, tá baixo. Pode ser aqui em cima. Vocês, assim como eu,
vão ter que continuar a ter que tomar decisões que vai estar entre duas extremidades, entre o que você quer e gosta e entre o que você precisa. Às vezes, essas são as grandes questões. As escolhas difíceis estão sempre assim, entre aquilo que eu gostaria, que eu amo e desejo, e na outra ponta está o que eu preciso. Exemplo, você está precisando, você fez um exame e o médico fala para você, você foi diagnosticado com colesterol alto, a partir de agora, picanha nem pensar. Não pode comer nada com gordura, tem que tirar o açúcar total. Aí você fala, mas eu gosto, mas é o que você precisa? É uma escolha difícil. E muitas vezes dessas escolhas, nós optamos por consumir, porque eu gosto, porque é o meu desejo, está satisfazendo, mas mesmo sabendo que isso está me prejudicando. Na história que você leu, no pequeno trecho da história, está falando de um pai, que hoje eu quebrei o protocolo, geralmente eu compartilho os esboços depois que eu prego. Hoje já mandei o esboço para ver se você lia e já chegasse aqui inteirado do que eu quero falar, porque tem muita coisa para ser dita e eu não vou falar tudo. No texto que você leu, você percebe comigo que teve um soldado. Esse soldado é filho de uma prostituta, no capítulo 10, vai estar falando, né, da história. Ele é filho de uma prostituta. Esse rapaz cresce. O pai desse rapaz tinha uma esposa oficial que tinha outros filhos. E quando esse rapaz está crescendo, os filhos da mulher verdadeira, da mulher original, se eu posso usar essa expressão, expulsa Jefité da terra de Gileade. O pai de Jefité se chama Gileade. Tem que ter essa separação. Gileade, a terra, e Gileade, o pai de Jefité. Tem que ter esse cuidado aí para não confundir os dois. E Jefité então é expulso. Ele tem que sair porque os irmãos não o aceitam lá. Só que o tempo passa e por 18 anos o povo de Gileade está adorando outros deuses. A Haddad, não é o ministro não, Haddad é o nome de um deus, né? Tem o mesmo nome de Baal, Milcom e várias outras deusas, Astarote. E um principal deus que era adorado era Moloque. Esse Moloque recebia como adoração sacrifícios de pessoas. Então agora nós temos Jefité convivendo nesse ambiente distante de casa. E Deus então, quem está comigo, está entendendo? Decide punir o povo hebreu porque eles estavam há 18 anos adorando esses deuses. E se você observar comigo no capítulo 10, lá no versículo 10, Deus vai levantar os amonitas para punir, para perseguir, para prejudicar os gileaditas. Quando os gileaditas já no último ano, sofrendo miséria, porque os amonitas haviam juntado com os filisteus, estava saqueando, estava punindo, esse povo então ao ver, e você vai ver isso nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 9 aí do capítulo 10, explicando tudo isso. Quando chega no capítulo 10, o povo está sufocado de tanta opressão. E eles então não sabendo mais o porquê que estava sobrevindo eles, aquele monte de problema, assim como muitos de nós. Às vezes a gente não sabe porque tantos problemas vêm. Você já parou para pensar que talvez você está fora do propósito? Já parou para pensar? Aumenta um pouco, aumenta só o retorno aqui, pode aumentar um pouquinho o retorno, enfim, para mim não forçar muita voz. Você já parou para pensar que talvez as demandas e dificuldades que você tem enfrentado, não é simplesmente Deus usando o problema para você cair a ficha que precisa voltar para Ele? Foi assim que aconteceu, porque no capítulo 10, verso 10, o povo entendeu que os 18 anos de luta era porque eles estavam afastados de Deus 18 anos. Então no verso 10, eles clamam ao Senhor. Eles reconhecem, falam, cara, Deus, pecamos contra Ti, porque deixamos o nosso Deus e começamos a adorar Baalins. Baalins eram as imagens desses deuses cananeus. Mas é interessante o que Deus responde para eles no verso 11, porque Deus diz, no verso 11 não, no versículo 15, versículo 13 e 14,
Olha o que Deus responde para eles: vocês me abandonaram e serviram a outros deuses, por isso não os livrarei mais. No verso 14 ele diz: clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem da hora do aperto. Percebe, irmãos, o que Deus está respondendo é sério. Eles estão vindo para Deus: Senhor, ajuda nós, porque nós pecamos e agora está vindo. E Deus falou: vai lá, procura os deuses, procura as coisas que vocês me trocaram. Vocês me trocaram, então vocês querem que problemas sejam resolvidos? Peça para eles. Busca lá. Vê se eles vão resolver o B.O. de vocês. Mas aí, irmãos, nos versos 15 e 16, o texto diz que o povo se humilha. Eles de fato se humilham. Ele fala: nós pecamos. Faze-nos tudo o que parecer bem para o Senhor, mas por favor, livra-nos. Olha a expressão: ainda esta vez. É como se você falasse: Senhor, só o verso 15. Senhor, só dessa vez, por favor, livra-nos. Aí o verso 16 diz que o povo continua clamando, mas além de clamar, eles jogam fora as imagens de escultura que eles estavam adorando, joga fora os deuses estranhos e volta a adorar a Deus. Aí há um arrependimento, há uma mudança. Eles abandonam, diga comigo, abandonam aquilo que Deus estava abominando. Porque tem gente que está pedindo ajuda a Deus, mas não abandona o que Deus está abominando. Ele pede ajuda, mas continua fazendo. Ele sabe que está errado, mas continua fazendo. O texto é claro, que eles jogam fora. E chegamos então no verso de número 18. Que quando Deus ouve eles e vê o que eles fazem, o texto vai dizer que Deus então vai liberar e vai abençoar aquele povo. Olha, versículo 16. Então eles fizeram seus deuses estranhos que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E eu acho interessante essa parte final. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Ali na versão NVI, querido, por favor. Ele não pôde mais suportar. Deus olhou e falou assim: eu sei que vocês estão passando por isso porque vocês me desobedeceram. Eu sei que vocês estão passando por isso porque vocês adoraram, me trocou por outras coisas. Mas já que vocês já pararam de fazê-las, já mudaram a sua vida, o texto diz que Deus não suporta mais. Então Deus decide ajudar. Vem cá, irmãos, olha bem. Se não fosse esse negócio chamado misericórdia de Deus, nós já estávamos mortos. É isso que Lamentações diz. Já estávamos mortos. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus poderia simplesmente continuar colocando o dedo no ouvido e falar: não vou atender, não vou atender. Mas Deus, Ele olha para o tamanho da dor, olha para o tamanho do sofrimento e não suporta. Tem hora que a gente precisa sofrer um pouco para a gente entender e reconhecer o que a gente está perdendo longe do Senhor. Quando o povo então entende, no verso 18, o povo então vai escolher alguém e vai dizer: quem vai lutar contra os amorreus por nós? A pessoa que lutar, aquele que iniciar o ataque, esse camarada será o nosso chefe. Isto é, ele vai ser o governador de Gileade. E agora sim, agora entra a história no capítulo 11 do nosso Jefté. Tudo isso aconteceu dando um pano de fundo para Jefté. Filho de prostituta, agora Jefté está longe. Capítulo 11, no versículo 1, diz que quando ele foi expulso, ele se torna um guerreiro valente. Um homem forte. Depois que ele se torna esse homem forte, alguns vadios ou vândalos, camarada irresponsável, os caras que ninguém dava nada para eles, ao ver Jefté, se unem com Jefté, está lá no versículo 3. Eles se unem, e aquele cara, filho de prostituta, expulso pelos irmãos, desprezado pela sociedade, porque é filho da prostituta, esse cara se torna grande em terra estranha. Esse cara se torna grande fora do ambiente da sua casa, da sua família e dos seus. E agora Deus está punindo os israelitas, os gileaditas. E os gileaditas olham para entre eles e não vê ninguém capaz de assumir a responsabilidade e de partir para a guerra. E é por isso que eu amo quando eu vejo o verso 4. Olha o que o texto diz. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel,
Verso 5, os líderes de Gileade foram buscar quem? Jefté. O bendito, o cara que foi expulso. E aí, nesse momento, a mesma coisa que Deus falou com o povo, Jefté fala também com eles. Olha o verso 6. Venham, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Jefté responde, o que ele responde? Vocês não me odiavam? E não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procura agora, quando estão em dificuldades? Não, segura aqui. Percebe que a mesma resposta que Deus deu para os gileaditas é o que Deus está dando para Jefté está dando. Deus falou, quando vocês estavam bem, vocês foram adorar a Baal, a Astarote, a Maloque, e agora que estão passando dificuldade, está vindo para mim. Jefté falou a mesma coisa. Vocês me expulsaram da casa do meu pai, e agora estão em dificuldade, está vindo a mim. Irmãos, entenda bem. Por isso que eu quero te convidar. A primeira coisa que tem muita coisa que essa história pode trazer para nós, mas a primeira reflexão que eu quero que os irmãos entendam é que vocês não se preocupem. Vira para o seu irmão e diga para ele, não se preocupem. Ah, meu irmão, tem alguém comigo aqui? Não se preocupem. Quando alguém te desprezar, te ridicularizar e se afastar de você, não se preocupa, porque quem está perdendo é essa pessoa. É ela. Tanto Deus quanto Jefté nos dá essa lição. Porque na hora que eles precisarem, eles vão vir atrás. Na hora que a dificuldade bater, eles vão bater na sua porta. Por isso, fique na posição que Deus te chamou. E ponto final. Não seja orgulhoso, irmão. Nós não podemos desprezar ninguém. O povo desprezou Deus por causa da idolatria. O povo desprezou Jefté por causa que era filha de prostituta e de um casamento que o pai dele traiu a esposa com ela. E aí, tudo isso, o cara foi desprezado. Mas na hora que precisou, é ele. Eu acho lindo o Jefté, sabe por quê? Porque enquanto o povo estava achando que Jefté não estava em nada, Jefté estava se preparando. Se você ler o verso 1, diz que ele se torna um grande guerreiro, valente. No verso 3 fala que os homens daquela região começam a observar que ele está crescendo. Então, ó, enquanto os Gileade, os que expulsaram, está sem um guerreiro, ele tem um exército. Então Jefté poderia falar assim, ai, a minha vida não vai dar em nada. Eu sou filho de uma prostituta, com um pai irresponsável que traiu a mulher dele, eu nasci. Ah, meus irmãos, quando eu cresci, me expulsaram de casa. Ah, os líderes de Gileade não me quiseram nem na cidade. Ele poderia se vitimizar, sim ou não? Ele poderia. Mas ele trocou o vitimismo pela atitude. Vira para sua irmã e fala, troca o vitimismo pela atitude. Pare de se queixar, meu irmão. Tem pessoas que às vezes só ficam queixando e reclamando da vida, enquanto Deus está abrindo uma porta para você. Aquilo que parecia uma desgraça na vida de Jefté era uma oportunidade. Entenda, irmãos, a diferença entre crise e a oportunidade é a sua maneira de enxergar ela. Porque enquanto as pessoas estão vendo crise, Deus está falando, filho, isso não é uma crise, isso é uma oportunidade. Você está comigo? Então, chega um momento. Jefté então entra. Eu vou te dar um salto, você vai ler lá o sermão todo, que eu vou ter que pular aqui. E vai para a guerra contra os amonitas. Primeiro ele tenta de maneira muito burocrática, enviando cartas. Depois eu vejo que não resolve, eles vão para a guerra. Literalmente vão para a guerra. Só que Jefté, ele antes de ir para a guerra, ele faz um voto a Deus. Ele faz uma promessa. E ele diz, Senhor, se o Senhor me abençoar nessa peleja, a primeira pessoa que voltar, que vier ao nosso encontro, quando eu voltar da guerra, essa pessoa eu vou apresentar ao Senhor em holocausto. Entenda aqui, não está lá no esboço não. Irmão, eu estou forçando aqui. Pode me dar aqui um pouquinho mais? Porque eu estou forçando a voz aqui. Mas se a minha voz já está desgastada. Ele diz, aquela pessoa, aí pode soltar, aí eu vou afastar aqui. Aquela pessoa que vinha ao meu encontro quando eu estiver voltando da guerra, esta pessoa eu vou apresentar em holocausto. Entenda bem aqui, não existe dentro da cultura judaica sacrifício humano para Deus. Deus não aceita, entende?
Mas Jefté foi expulso. E ele passou anos da sua vida em uma cultura pagã que sacrificava pessoas para Moloque. Então, a promessa que ele faz a Deus não é com base no seu conhecimento da Torá, da cultura judaica. Ele faz a promessa com base na cultura que ele tinha dos cananeus. Então era normal para os cananeus matar a gente em prol do seu Deus. Então Jefté, erroneamente, levado pela emoção, levado por não pensar direito, eu não sei, mas ele faz um voto doido, uma coisa louca. A primeira pessoa que eu encontrar quando eu voltar da guerra vitorioso, vou sacrificar ao Senhor. Mas ele não sabia, como você leu o texto comigo, ele não sabia que quando ele voltasse da guerra, a primeira pessoa que ele ia encontrar, e que estaria vindo tão alegre, dançando e tocando, era sua única filha. E aqui é que está o motivo desse sermão de hoje. Jefté está diante de uma escolha difícil. Você pai que está aqui hoje, 13 de agosto de 2023. Você pai, você mãe, e você filho. Tem algum filho aqui? Todos, né? Se você estiver diante, sendo esse personagem, se você fosse Jefté, onde de um lado ele tinha que obedecer a Deus, porque a lei de Deus proibia alguém fazer um voto e quebrar. E tem que agora, ele diz, filha, você é o motivo da minha desgraça hoje, por quê? Porque eu vou ter que pagar um voto que eu fiz. Aí, lá no capítulo 11, verso 34 e 35. Vou ter que sacrificar, eu não posso deixar de fazer. Porém, você é minha única filha. O que você faria? Matava a Ana? E aí? Quem é que tem mais? Matava a Maria Luísa? Sacrificava? Ou você, em obediência? Ou você simplesmente ignorava? Ah, Deus, espera ainda. Quando eu fiz o voto, não tinha isso não. A situação mudou. Porque assim às vezes a gente acha. Faz um voto, uma promessa, a situação muda, a gente muda. Jefté poderia mudar conforme a situação que mudou. Mas a gente já viu que a história ele não muda. Ele permanece fiel. Mas lindo também é o que a filha dele responde. E é sobre esse pai que eu quero falar hoje. Eu quero juntar aqui a 7ª semana, que é a semana das decisões difíceis, juntamente com você, pai, você, mãe, que constantemente precisa estar diante de situações difíceis, nós como filhos. O que nós podemos aprender? Jefté, irmão, se ele era um grande guerreiro, sim ou não? Sim ou não, irmão? Ele prosperou, sim ou não? Camarada expulso, repetindo, expulso da casa do pai, vai para uma terra distante, sem nada, chega lá, trabalha e começa a se destacar a ponto de atrair aliados. Não foi ele que buscou aliados, aliados que vieram até ele, as pessoas que vieram. Então ele está prosperando, está crescendo. Depois que todo mundo está vendo que ele está bombando com um monte de gente seguindo ele, os líderes de Gileade estão sofrendo agora dos amonitas e filisteus. Eles procuram entre eles alguém para socorrer e não acham. Eles então lembram, tem o cara que está bombando, quem é ele? É Jefté. Agora, de líder de um grupinho de vadios, ele se torna um general de guerra. Está crescendo ou não está? De um general de guerra, ele vence. Agora ele é governador de um estado de Israel. Ó, subindo. Mas isso não me enche os olhos, sabe por quê? Porque se Jefté tivesse todo esse sucesso, ainda não seria nada. Porque para mim, quem está comigo, o maior sucesso de Jefté, olha aqui, não foi ele ser destacado lá fora, foi o que ele fez dentro de casa. Foi o que Jefté fez dentro de casa. E nós vamos trabalhar aqui 6 coisas, rapidamente, que nós podemos destacar no nome de Jesus. E a primeira delas eu quero trazer para vocês. O tema é da seguinte forma. Repita comigo: cresça através de decisões difíceis. Irmãos, olha bem, a maioria das pessoas tomam decisões, 95% das decisões que são necessárias. Por exemplo, 95% das decisões que eu tomo como um pastor aqui, qualquer um de vocês podem tomar. Um líder,
ele foi escolhido por Deus para tomar 5% das decisões que ninguém mais teria coragem de fazê-lo. Você deu para pegar isso aí, irmão? Um líder, ele é escolhido para tomar decisões que apenas 5% das decisões que ninguém é capaz. Todo mundo pode tomar qualquer decisão, mas chega uma e se vai, isso aí eu não faço não. Aí é o líder que entra em ação. Aí é o chefe. Aí é aquela pessoa diferenciada. E aqui eu vejo em Jefté que por mais que ele teve sucesso no seu vida profissional, vida ministerial, o maior sucesso de Jefté foi dentro da casa dele. E o primeiro motivo por que eu falo isso, veja comigo aí no versículo de número 34. Vamos lá? Oi. E Jefté, coloca agudo, tá faltando aqui. Vai melhorar hoje. Pode colocar agudo aí. Isso, melhor. Ah, uau. Aê. Tem um alívio. Melhorou. Quando Jefté chegou, olha gente, que coisa boa, quando dá aliviada. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, o que acontece? Sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando. Eu quero te falar, se esse cara fosse um pai carrasco, essa menina ia dançar e se alegrar tanto. Se esse camarada fosse um pai ausente, essa menina ia dançar e tocar. Oh, meu pai está vindo! Era costume as mulheres dançarem e tocarem quando os guerreiros voltavam vitoriosos das guerras. Era costume. Mas o diferencial não é o tocar e dançar. O diferencial é que é a filha que está assumindo a frente da dança e do toque. Primeira coisa que eu concluo a partir desse verso é que Jefté cresceu, prosperou, foi grande na vida profissional e ministerial, mas ele não deixou de ser um pai afetuoso e presente. E aqui está o primeiro desafio. Porque em nome da prosperidade, em nome do crescimento, em nome de ser bem sucedido, em nome de aumentar a receita, em nome de aumentar o salário, em nome de dar uma boa condição de vida, os pais se ausentam. Me perdoe, tinha uns vídeos preparados para ministrar, para passar aqui para vocês hoje, mas eu vou mandar lá no grupo, dou um jeito, não deu certo aí. Mas você vai perceber nos dados que eu vou mandar para vocês no vídeo, o quanto a ausência de um pai impacta na formação de um filho. Esse cara é fantástico, porque o exemplo de pai que ele tem não era o melhor. O cara sai, larga a mulher dele lá e vai lá e transa com a prostituta e ele nasce. E depois some. Que pai é esse? Ele poderia simplesmente pregar a projeção desse pai ruim e transmitir para a filha dele, mas ele não. Ele olha para o que o pai dele faz, mas ele faz o oposto do que o pai fez. Porque talvez, querido, o que os seus pais fizeram com você não significa que você tem que jogar para a próxima geração. Seus filhos não são culpados daquilo que você sofreu com seu pai ou sua mãe. Você precisa quebrar o vínculo, o ciclo agora, para que as suas gerações posteriores sejam abençoadas para a glória de Jesus. Esse cara é fantástico. Ela dança. O que eu vejo em Jefté, ele é líder, ele prospera, ele cresce, mas não deixou a sua filha sem afeto e sem carinho. Eu quero fazer uma pergunta para os papais e mamães aqui. O quanto de afeto você tem ministrado na vida dos seus filhos? O quanto de afeto você tem ministrado na vida das suas crianças, irmãos? Porque isso faz falta. Ah, pastor, é impossível dar aquilo que eu não tenho. Então compra. Compra. Trabalha igual Jacó fez, 7 anos, 14 anos de graça para ter. Mas se vira, por quê? Porque vai fazer falta. Aprende. Irmãos, hoje você não aprendeu, você não nasceu sabendo dirigir. Você não nasceu sabendo trabalhar na profissão que você trabalha. Você não nasceu sabendo andar. Mas você teve que aprender para suprir uma carência, uma necessidade pessoal. Porque você não pode aprender a ser afetuoso, carinhoso e fiel àqueles que Deus te confiou como filho. É difícil, irmão. Eu sei que é difícil. Mas é por isso que é enfrentando escolhas. Não é fácil.
Mas eu vejo uma segunda realidade na vida de Jefté. Você vai ver completo lá escrito, tá? Eu tenho que amenizar com o do tempo. Verso 35. Vem cá. Qual é a reação dos seus filhos quando ele vê você chegando em casa? Pensa aí. Vê essa pergunta assim. Qual é a reação dos seus... Hein, filhos, como você fica quando você fica sabendo que seu pai está chegando? Ou sua mãe está chegando? É paz aqui, né? Ou se torna indiferente? Outra pergunta. Como foi o dia de hoje? Como foi o dia de hoje? Você passou perto dele ou longe? Como foi? Pensa aí. Porque o dia de hoje pode refletir muito sobre a relação de pai e filho que precisa ser. A Bíblia diz no livro de Joel que nos últimos dias Deus restauraria a ligação entre os filhos e pais e filhos. E a minha oração nessa noite é que essa religação, esse contato, esse afeto, esse carinho seja resgatado para a glória do nome de Jesus. Eu não sei como foi até hoje ou tem sido, mas vocês podem trabalhar para melhorar isso para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Você pode adorar o nome dele nessa noite. Abra mão do que tem que abrir. Renuncie o que tem que renunciar, mas não deixe de ser afetuoso. Versículo 35. Eu aprendo a segunda verdade. Olha o que o texto diz. E quando ele a viu, rasgou as vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz um voto que não posso quebrar. Oh, minha filha, agora o que eu faço? Eu vejo a angústia desse pai, porque esse pai agora está... Irmãos, eu quero te chamar a atenção uma coisa. Perceba. Quem está comigo, diga glória a Deus, irmãos. Esse pai não ficou angustiado porque ele ficou assim: e agora o que eu faço? Eu mato ou não mato? Ele não ficou angustiado porque ficou na dúvida. Ele ficou angustiado porque ele já tinha certeza do que tinha que fazer. Pegou a diferença? Se não pegou, vou repetir. Ele não ficou angustiado porque ele falou: e agora o que eu vou fazer? Ele ficou angustiado porque ele sabia o que iria fazer. E o que era? Eu vou ter que te matar, porque eu não posso quebrar. Quem está comigo, está entendendo? O que esse pai está ensinando para essa menina? Eu sou um homem de palavra, filho. Porque uma coisa é você falar para os seus filhos cumprir as promessas. Outra coisa é você cumprir as promessas que você tem feito a eles e a Deus. Quantos pais prometem e não cumprem? Quantas mães prometem e não cumprem? Quantas pessoas têm quebrado? Porque voto aqui é uma aliança, um compromisso. E eu fico muito triste, irmãos. Vocês leram lá, então vocês vieram, sabem o que ia ter. Eu fico triste porque nesse texto existe uma evidência muito clara. Ele está disposto a desfazer do que ele tem de maior preciosidade, que é a filha, do que ter que quebrar uma palavra empenhada diante do Senhor. Irmãos, hoje o que está sendo mais fácil é a gente voltar com a palavra dada. Está difícil honrar a palavra. Jesus disse que o vosso falar seja sim, sim. Não, o que passar disso, cara, é procedência do capeta. Mas aí a gente vem diante do altar, ou diante do juiz de paz, e aí, fulano, você quer receber ciclana? Sim. Ciclano, você quer receber fulano? Sim. Diante de Deus. Mas no primeiro BO que tem lá dentro, eu quero. O sim vira não. O sim vira não. E se você ler Mateus capítulo 7, quando Jesus está falando de sim, sim, não, não, qual é o contexto? Casamento. Porque ele acabou de ser perguntado da seguinte forma: mestre, é lícito dar carta de divórcio? Aí Jesus responde, não. Porque eles falam assim: Moisés liberou. Aí Jesus responde: nem sempre foi assim. O divórcio não é permitido, exceto por motivo de imoralidade sexual, que seria no caso a traição. E mesmo assim, eu vejo que a traição não é motivo para divórcio, porque se há perdão, há reconciliação, isso é papo para o encontro de casais, e nós já falamos um pouco sobre isso lá. Mas detalhe, aí Jesus, continuando a explicação, Jesus vai dizer que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Que passar disso é do capeta. Peraí ainda, gente. Por que então no primeiro que pega para copar, no primeiro pau que quebra, chutar na barraca,
As pessoas querem mudar o sim pro não. A gente faz voto, pacto. O Senhor fala, meu filho, eu te chamei para o ministério. Agora, em nome de Jesus, por favor, entenda. É a palavra. Meu Deus, eu comentei esses dias que pregar na igreja pequena é difícil. Estava conversando com outro pastor. Porque quando você está naquelas igrejonas grandonas, que você vê Eliseu metendo a pancada, ele não conhece ninguém, né? Ele prega e tal. Mas quando você prega na igreja pequena é um desafio. Porque você prega, você conhece todo mundo. Mas é isso. A gente faz os compromissos diante de Deus. Diante de Deus, a gente não dura um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Por quê? Porque o cenário na minha vida mudou. Agora eu vou mudar minha opinião com Deus. Que isso? Quando Jefité fez o voto, ele nem sequer imaginava que a filha seria a sacrificada. Ele nem sequer sabia quem iria sair perante ele. A situação mudou, que agora é a filha. Uma coisa é a filha do outro, outra coisa é a filha dele. E por que ele faz isso? Porque ele já sabia, as mulheres sempre saíam ao encontro, o povo saía festejando. Então ele fala, a primeira pessoa que vier festejar é a sua. Mas eu imagino, irmãos, que em momento algum ele pensou que essa pessoa poderia ser a filha dele. Eu sei que quando você assume um casamento, pegando aqui o casamento como exemplo, quando você se casa, e quando você se casou, você não imaginaria que ia ser tão difícil. Quando você assumiu um ministério, você não imaginaria que seria tão desafiador. Aí veio o B.O. Veio a dificuldade, mudou o cenário. Só que em vez da gente agir como Jefité, permanecer firme na palavra que foi dada, a gente pira o cabeção e quer mudar o sim pelo não. E aí a gente dá brecha pro capeta. Faz sentido para você? Segunda coisa que eu entendo aqui, querido. Primeira, cresça, mas não deixe de ser afetuoso. Não deixe de ser um pai afetuoso, não deixe de ser uma mãe afetuosa. Continua focado no seu profissional, na sua ministério. Continua focado naquilo que Deus está te dando a graça de fazer. Mas não deixe de ser o pai que seu filho precisa. Eu posso repetir de novo? Não deixe de ser a mãe que seu filho precisa. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, cresça, avança, prospere. Seja como Jefité, Davi, Salomão, tantos outros que prosperaram. Mas a segunda coisa é, não quebre promessas feitas. Honre a palavra. Seja fiel no sim ou no não, mas permaneça na palavra. Porque qualquer oscilação mostra, irmãos, é o que eu vejo aqui em Jefité. E nós vamos ver mais na frente o resultado de Jefité ser um homem de palavra na vida da filha dele. Nós vamos continuar daqui a pouco. Vamos lá, verso 36. Jefité prospera, Jefité cresce na vida profissional, mas em casa ele é afetuoso. Em casa ele fala, filha, aí eu sei que você vai morrer, mas eu sou homem de palavra, eu não posso quebrar. Verso 36. Ela responde para o pai, meu pai, a sua palavra foi dada ao Senhor, não foi a mim, não foi a minha mãe, não foi aos líderes de Gileade, a sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas. Isto é, Deus cumpriu a palavra, a parte dele. Pai, Deus cumpriu, pode deixar lá no 36. Deus cumpriu a parte dele. Cumpra o Senhor a sua. Está entendendo? A menina, eu não sei qual é a idade dessa moça. Só sei que ela foi chorar a virgindade, já era jovem, por aí. Não era mais criança. Mas essa moça entende uma coisa. Palavra dada é palavra cumprida. A promessa feita diante do Senhor tem que ser honrada. Olha os princípios, olha os valores dessa moça. Não, você está entendendo? Olha os valores que essa moça carrega. Eu até anotei, você vai ler lá. Ela mostra que sabia o peso de honrar a palavra dada a Deus. Ela mostra maturidade espiritual a aceitar a sentença sem questionar, porque você não vê ela murmurando. Ah, pai, o que você vai fazer? Igual os adolescentes de hoje, né? Ah, mãe, bicão. Não, gente. Eu não vejo essa moça dando calundu. Como a gente vê umas pessoinhas de hoje. Cara, pelo amor de Jesus. Essa moça tem maturidade. Está entendendo? Para falar, pai, o Senhor deu sua palavra diante do Senhor. Eu sei que eu vou morrer, mas cumpra a sua palavra. Essa menina, sabe o que ela foi? Repita comigo. Cresça. Vai lá, irmão, cresça. Prospere. Mas não deixe de dar boa educação aos seus filhos. Não deixe de ensinar seus filhos os princípios e os valores que vão guiar a vida deles para o resto da vida.
Pais estão tão preocupados e ocupados que não sentam mais para ensinar valores básicos. Entenda, querido, que tudo que você ensina a seus filhos, a Bíblia é muito clara, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer não se desviará. Os pais têm delegado aos professores da escola, os pais têm delegado ao pastor, ao ministério infantil, que ainda nem tem, a função primordial de ensinar valores. O que segura o ser humano é os valores. Os valores é uma coluna dessa aqui, querido, é o fundamento, é os pilares. Se uma pessoa não tem valores, se uma pessoa não tem equilíbrio, se uma pessoa não tem crenças fortes, ela será uma folha seca, sendo tocada para um lado para o outro aí no mundo. E quem é que dá valores para os filhos? É os pais. Gente, é fantástico essa menina, sabe? Sério. Se eu tivesse um filho, eu queria que ela casasse com essa moça. Sério. Porque essa moça foi bem educada. E eu estou falando de um general de guerra. Eu estou falando de um homem ocupado para governar uma batalha contra duas nações. Eu estou falando de um camarada que poderia não dar nem sequer rosa, mas ele mesmo ocupado, ele soube direcionar. Essa menina ao expressar isso, ela não aprendeu apenas a cultura humana, ela conhecia a lei. Repita comigo, a lei. Você vai ler lá no esboço que eu te mandei, em Números, como era a lei sobre voto. E na lei estava dizendo que uma vez votado, não poderia ser quebrado. E tem umas regrinhas lá, essa moça achou, ela sabia disso. Porque ela foi bem, diga comigo, bem ensinada, bem educada. Então fala para o seu irmão aí, ó, cresça. Mas não deixe de educar seu filho na lei do Senhor. Trabalhe sim, faça, corra atrás, precisa. Mas tenha o tempo primordial. Esse cara estava sendo fantástico em tudo. Mas o que me chamou a atenção dele foi que ele foi mais fantástico ainda na sua casa. Irmãos, a Bíblia diz que o obreiro que não sabe gerenciar sua casa não é apto para o reino, para a obra de Deus. Demorou para eu entender isso, irmão. Demorou a entender que a primeira pessoa no meu ministério é a minha esposa. Eu amo todos vocês, querido, mas ninguém é mais importante na minha vida do que a minha esposa, nem a mesma minha mãe. Tem pessoas que ganham o mundo todo e perdem a família. É muito bom na empresa, é muito bom no trabalho, é muito bom aqui na igreja, no ministério, mas os filhos o odeiam. Esse cara é fantástico, essa menina é fantástica. Mas o texto continua dizendo, no versículo 37 e 38. Quem está me entendendo, diga amém. Meu Jesus. Escolha difícil, né? Mas necessário, irmão. Verso 37 diz, e prosseguiu. Quem está comigo? Olha o que essa moça pede para o pai. Mas conceda-me 2 meses, pai. Eu sei que você vai me sacrificar, mas só mais 2 meses de vida. Me conceda para que eu vá pelas colinas chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. E ele disse, vá. E deixou ela, fosse por 2 meses. O que eu vejo nesse texto? Nesse trecho do texto? Eu quero ser bem simples. Quem está me entendendo? Digo glória a Jesus. Está recebendo? Está entendendo? É que esse pai só tinha 2 meses para viver com essa menina. Na verdade, ele poderia sacrificá-la naquele momento, na verdade, né? O sacrifício seria naquele momento. Mas ela pede, olha, espera só 2 meses. Para que eu possa ir pelas montanhas e chorar, me lamentar. Porque eu nunca vou ter filhos, eu nunca vou conseguir ter uma família, eu nunca vou ter... E aqui eu quero fazer abrir um parênteses. Você está me entendendo? É que existem alguns pensadores que acreditam que ela não foi sacrificada, que ela apenas foi privada de ter família. Essa foi a punição. Mas o texto não sugere isso. Isso é apenas uma hipótese. Por quê? Porque Jefté é muito claro. A pessoa que sair te entregarei em holocausto. Holocausto é morte, né? É morte. Então a palavra holocausto aqui refere-se a sacrifício. E quando ela volta, como a gente vai ver nos versículos ali a seguir, e diz, e foi feito conforme havia dito, então, o holocausto. Então não tem como pensar que ela foi lá chorar porque ficou virgem e ela continuou viva virgem sem nunca casar. O fato aqui é que de fato,
é que ela foi sacrificada. Quem está me entendendo, diga amém. O que eu aprendo agora em quarto lugar? Quarto princípio, nesses 2 versos. Repita comigo: cresça, prospere, avance, seja uma bênção, mas não despreze a liberdade dos filhos. Repita comigo: não despreze a liberdade dos filhos. Ô, irmão, presta bem atenção. Seus filhos não é a continuação de você. Quem está me entendendo, diga amém. Seus filhos, querido, a partir do momento que você coloca ele no mundo, você é responsável. Mas ele é outro ser. Ele é outra pessoa. Está entendendo? Ele tem outro perfil comportamental. Se você é um dominante, ele pode ser um analista estável. Se você é um estável, ele pode ser um influente. Isto é, ele não é sua cópia. Pode até parecer, mas não é. Nós aprendemos aqui que nós somos apenas 25% de DNA do pai e da mãe. Isso é, vai ter muito costume, muita coisa que você gosta, muita coisa que você pensa que tem que ser, que o seu filho não é obrigado a querer. O problema é que às vezes os pais esquecem desse detalhe e querem impor aos filhos regras que nem eles mesmos suportam. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser irresponsável. Nós já falamos de 3 características desse cara, desse Jefté, que são fantásticas. Eu estou falando de uma, de liberdade. Eu sei que criança, jovem, mas chega um momento, querido, como diz a música lá, nem sei quem é o cantor, que eu não vou falar mais para não passar vergonha, que cresce, vira pássaro e quer voar, não quer? Vocês vão saber a música, com certeza, né? Eu não estou tão velho assim não. Que o filho vira pássaro e quer voar. Zezé de Camargo e Luciano, tem essa música, né? No dia que eu saí de casa, lembrei. Tem uma pregação minha no YouTube que eu prego e uso essa música com algumas referências. No dia que eu saí de casa, minha mãe olhou e disse: filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, não sei o que lá no rosto, e começou a chorar. E aí ela disse que o filho cria pássaro. Não quero falar uma coisa. Deixa seu filho crescer, meu irmão. Deixa seu filho crescer. Existem pais que em nome do amor, em nome do querer bem, eles não deixam a pessoa crescer, ter suas próprias experiências. Irmãos, entendam uma coisa. Vou falar uma coisa para vocês. Talvez vocês podem até achar ruim, mas eu tive muita dificuldade como pastor e líder de descentralizar as coisas. Quem está comigo aqui, irmão? Isso é muito importante. Eu, muito tempo como pastor, eu era muito centralizador. Eu queria, tudo passava por minha mão. E até hoje ainda passa, infelizmente, por muita coisa. Mas tudo passava por minha mão. Eu tinha que estar, era eu que governava isso, as crianças. Até as mulheres lá em Itaiobeira sofriam, eu tinha que dar pitaco. E aí eu era centralizador. Irmãos, o que aconteceu comigo? Eu estafei em 2020. Não aguentei. Sabe? Aqueles Benjamin que se coloca, que você vai ligando tomada. Chega uma hora que queima. Porque não dá conta de tantos compromissos e responsabilidade. Tem pais centralizadores que não delega. A criança nunca aprende a varrer uma casa, porque o pai, a mãe, não coloca para varrer. Não sabe lavar as calcinhas, porque a mãe nunca colocou para lavar. Não sabe. O pai, meu irmão, eu tive poucos momentos com meu pai, mas os pouquinhos momentos que eu tive com ele, foi ele me levando para o trabalho dele e ele me batendo até para fazer as coisas. E não estava sendo bem feito, ele vai fazer bem feito, né, do jeitão truculento dele. Irmãos, entenda, o que eu vejo nesse verso é que essa moça fala: pai, só temos 2 meses de vida aqui, deixa eu passar com minhas amigas. Ei, aqui ó, não, vem comigo, em nome de Jesus, estou terminando. Você sabe que a sua filha só tem mais 2 meses de vida. Você ama ela como nós vimos no primeiro tópico aqui, que Jefté amava essa menina, é única. E ela, no momentos últimos da vida, ela chega para o pai: pai, deixa eu passar os 2 últimos meses meu de vida com as amigas. O que esse pai poderia falar? Ô filha, pera ainda, filha. Você quer passar seus últimos momentos com as suas, o quê? Amigas? Não é comigo não. Ainda mais se for as mamães ciumentas, os papais ciumentos, né? Comigo não. Papai e mamãe apegados demais, né? Comigo não. Por que comigo não? Você não me ama mais? Aí o pai que é mais infantil do que a criança vai dar crise de não me ama mais não.
Ei, aprenda, querido, que tudo tem o seu tempo. Teve o tempo de parir, mas tem o tempo de deixar a pessoa caminhar, aprender. Delega funções, delega responsabilidades. Seja mentor, não seja ditador, é diferente. Mentoria e ditador é diferente. O mentor guia a pessoa ao conhecimento, o ditador impõe o conhecimento. O que eu vejo nesse pai é que esse cara, por mais que foi um chefão lá fora no exército, um governador, um camarada que cresceu na vida com o histórico que ele teve, você viu? O histórico de Jefité, ele supera, ele então entende o valor das etapas, entende? Jefité entende o valor das etapas. Ele teve que crescer sozinho, ele teve que amadurecer, e ele soube transmitir isso para essa menina. Essa menina está morrendo, mas essa menina morre com um pai fantástico na sua memória. E por fim eu quero concluir o nosso quinto ponto aqui. Aliás, verso 39, o quinto ponto. Existe um outro princípio que eu aprendo aqui. O texto diz: passados 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Isto é, matou. Assim ela nunca deixou de ser virgem. E daí o costume de Israel das moças saírem todo ano para chorar por 40 dias. A última lição que esse pai dá para essa menina, é a última que a gente vai falar aqui, tem mais uma, você vai ler lá no esboço. A última lição é que este pai, depois de 2 meses longe da filha, este pai recebe ela e dá uma última lição para ela. Qual é a última lição? Filha, olha bem, vai doer em mim. Eu não sei como vai ser minha vida sem você. Aqui eu estou contemporizando, tentando imaginar a situação. Mas se eu não te matar, você vai ter um péssimo exemplo de pai, porque eu vou quebrar uma promessa com Deus. Mas pior do que quebrar uma promessa com Deus, filha, é o exemplo que eu vou estar te dando de ser homem sem palavra. Pior do que quebrar promessa com Deus, ou tão pior quanto quebrar promessa com Deus, é você morrer sem ver que eu sou uma pessoa obediente ao Senhor. Como seria Jefité ensinando a filha dele que deveria obedecer a Deus, se na hora que ele deveria obedecer ele não obedeceu? Faz sentido para você? Como seria para Jefité ensinar aquela menina a partir de agora que ela deveria escolher Deus em primeiro lugar, sendo que no momento em que ele deveria decidir Deus em primeiro lugar mais do que ela, ele não decidiu? Eu posso fazer uma provocação em nome de Jesus, com muito amor e respeito? Como é ensinar o filho a ler a Bíblia se ele não estiver lendo? Como? Que valor o seu filho tem acerca da leitura das Sagradas Escrituras se ele não estiver lendo? Como ensinar o filho a orar se ele não estiver orando e você não chama ele para orar? Como ensinar um filho a jejuar se ele não sabe que você está jejuando? Como ensinar o filho a vir para a igreja sendo que na hora do culto você é o primeiro a murmurar na frente dele: vou ter que ir para o culto? Como é ensinar um filho a dizimar sendo que você é infiel? Como é ensinar o filho a ser fiel a Deus se você não é? Ô pai, ô mãe, eu sei que são escolhas difíceis, mas a vida é feita de escolhas, e eu posso te afirmar que a maioria delas são difíceis, não são fáceis. Mas é nessas decisões que vai determinar quem é você de verdade. Escolhas fáceis qualquer pessoa pode tomar. Escolhas difíceis só mesmo quem tem convicção no coração que toma. Abraão teve o mesmo desafio. Deus falou: dai-me seu filho, o único, dai seu filho em sacrifício. Abraão não pensou 2 vezes e foi lá e ia sacrificar. Ia morrer, ia matar, melhor dizendo. E você? O que Deus está te pedindo hoje? Quais são os votos que você tem feito a Deus e quebrado? Quais têm sido os compromissos que você tem feito no seu casamento,
na sua família, no seu ministério, na sua vida lá no privado? Qual as promessas que você tem feito no trabalho e não tem honrado? Quais as compras que você tem comprado e não tem pago? Me fala aí. Eu acho que nós podemos hoje sair daqui com uma reflexão, sim ou não? Nós podemos pensar, Senhor, me ajuda. Eu quero falar uma coisa, querido. Essas decisões difíceis, se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, a gente nunca toma delas. Se você não estiver buscando ao Senhor e você não for fiel a Deus, irmão, é por isso que muita gente decide sair. Sabe aquele filme Tropa de Elite? Pede para sair? É isso? É, Tropa de Choque, sei lá, Tropa de Elite mesmo, né? Pede para sair, por quê? Porque é pressão. Quem disse para você que seguir Jesus era fácil, mentiu. Quem disse para você que ser fiel a Deus e manter-se fiel à palavra seria mamão com açúcar, mentiu para você e te enganou. Porque seguir Jesus nunca foi fácil, nem foi fácil nem para ele e não vai ser fácil para ninguém. Mas o fato é que um dia vai ter uma recompensa. O fato é que um dia Jesus vai olhar. O último ponto dessa ministração era o seguinte: celebre e honre as pessoas que se sacrificaram por você. Essa moça, ela não tinha culpa de nada. O pai errou, mas ela preferiu morrer do que ver o pai quebrar uma promessa com Deus. Ela se sacrificou pelo pai. Ela honrou o pai com a sua vida. Então, querido, em nome de Jesus, honre seus pais, honre sua mãe, valorize-os, ainda que eles sejam pessoas difíceis, ainda que sejam pessoas complicadas, porque o relacionamento é assim mesmo, mas honre-o, ame-o. Essa moça dá um show, sabe? Porque ela é capaz, ela poder falar: pai, esse problema é seu, eu não vou me entregar para morrer. O problema é o que eu estou fazendo? Pai, isso é doido. Como se fossem os adolescentes de hoje, essa menina caía nesse homem e xingava tudo. Mas essa moça, ela era convertida. Essa moça sabia o valor do que é honrar o pai e a mãe e ter isso como promessa de Deus. Você pode ficar sobre os seus pés? Eu quero fazer um convite a você. Posso fazer um convite? O que você aprendeu dessa palavra? O que você vai colocar em prática ainda hoje dessa palavra? Ei! Ou ela simplesmente vai entrar aqui e sair aqui? O que você está levando para sua casa a partir dessa mensagem? O que ela vai provocar? O que ela provocou em você? Quais as emoções que você sentiu? O que você está saindo daqui levando? Entenda, querido. Enquanto nós não extraímos o que ouvimos para a vida prática, seremos como frequentadores de palestras que nunca têm resultados. Eu espero que você tenha recebido essa palavra em amor. Seja você pai, ou você mãe, ou você filho. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Faça uma oração. O que você ouviu? Ore a Deus com base no que você aprendeu. Vai pedir a Deus perdão por não estar honrando a promessa? Vai pedir a Deus graça para poder tomar as decisões difíceis que virão? O que você vai pedir a Deus agora? Deus, no nome de Jesus, eu oro nesta noite, Deus, porque as decisões difíceis, elas sempre estarão presentes diante de nós. Uma cada vez mais difícil, talvez é a outra. Talvez a decisão difícil do perdão. Talvez a decisão difícil, Senhor, de abandonar a mim mesmo. Nós cantamos: já estou crucificado, agora já não vivo mais eu, Cristo vive. Senhor, isso é forte, porque isso fala de renúncia, fala de tomar a terrível decisão de abrir mão do meu interesse para que o Senhor seja glorificado. Ó Deus, isso é muito desafiador. Então, Pai, no nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Que a vida de Jefité, a vida desta moça, que a gente nem sabe o nome dela, a moça que morreu, a gente nem sabe mais Senhor, mais de milhões de anos, milhares de anos já se passaram, Deus, e nós estamos lembrando da vida dessa moça como exemplo, porque ela soube tomar a decisão certa no momento da dificuldade. Nós estamos lembrando de Jefité, porque ele soube tomar a decisão certa no momento da coalizão de interesses. Deus, que seja assim comigo, pastor desta igreja. Que seja assim comigo, o Patrick, esposo da Bruna. Que no momento, Senhor, que tem que tomar a decisão, onde o meu interesse e a minha vontade estiver do um lado, e a vontade do Senhor e o que eu preciso de outro, que eu corra para o seu lado, que eu corra para a sua vontade. Eu oro, meu Pai amado, eu oro e peço que essa igreja faça a mesma coisa. Que no momento em que
estiver tendo a coalizão de interesses, de vontades, ó Deus, no momento do aperto, que eles corram para o Senhor, que eles vivam e que eles amem o Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, nos abençoe e nos dê vitória para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Quero convidar aqui para a glória de Deus os pais. A irmã Alice, por favor, pega essas lembrancinhas, por favor. Quero convidar aqui os pais que estão no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, todos os pais aqui presentes. Para a glória de Deus, sobe aqui. Eu vou descer aí, que é mais fácil. Em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja para orar. Vem aqui, papais. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja, amém, irmãos? Para estar estendendo as suas mãos. Nós vamos estar orando. Nós temos uma lembrancinhazinha, está aqui. A irmã é simplesinho, mas a irmã decidiu abençoar com a lembrança. Tá certo, papai? Pode entregar, por favor. Entrega aí. Estenda suas mãos para cá. O que acontece? Pega as lições que vocês aprenderam hoje, papai. Vamos para casa para vocês aí, ó. E anote. E escreva isso aí. Mas mais importante do que escrever é viver. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Vocês vão guardar? Guardou? Ainda bem que se guardou, tem a internet que vocês podem assistir depois. E tem o esboço que já foi mandado hoje à tarde. Amém, irmãos? Então, vamos estender as mãos para cá. Quero louvar a Deus por cada um de vocês, homens valorosos, para a glória de Jesus. Pai, nós louvamos o Senhor. Nós glorificamos pela vida dos teus servos, Pai. Deus, é uma missão desafiadora, juntamente com ser mãe, é ser pai. Porque não se trata apenas de ser um progenitor, se trata de ser um tutor, uma referência. Se trata de ser, Deus, homens santos, homens que sabem tomar as decisões não com base nas suas emoções e não com base nos seus quereres, mas com base no respeito e obediência à sua palavra. Eu peço que o Senhor, no nome de Jesus, fortaleça os teus servos, sustenta-os com a destra do seu poder, os abençoe para a glória do teu nome. Nós como igreja oramos, meu Pai, e pedimos que o Senhor consolide a sua palavra na vida dos teus servos. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Deus abençoe. Cadê o pessoal da mídia? O pessoal da mídia sumiu, né, para tirar foto. Mas tá bom, depois a gente tira foto. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar lá, queridos, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, os jovens aguardem um pouquinho, por gentileza. Nós já estaremos terminando. E aí a irmã Juliana pediu para vocês aguardarem aí. Tá bom? Vamos orar para a glória do Senhor, concluindo a mensagem em nome de Jesus. Terminar? Levanta a mão direita para cima, irmãos, em nome de Jesus. Rapidinho, abaixa aí. Eu estou percebendo que os devocionais estão sendo esquecidos. Esta última semana, poucos entraram. A gente caiu de um nível de 14 para 15 para 7, 8. Está errado. Nossa campanha precisa continuar firme e forte. Então vamos lá, irmãos. Coloquem em dia o devocional, queridos. É uma construção de hábito. Irmãos, eu cronometrei. Se você não gasta 10 minutos para ler aquele negócio, irmão, você não gasta 10 minutos para ler. Então, por favor, queridos, eu quero deixar uma sugestão aí. Leia com a família. Leia com a família, senta junto, aproveita mais 10 minutos. Pelo amor de Jesus. Leia, irmão. E outra coisa, vamos chegar nos cultos um pouquinho antes. A irmã Nicodema, a irmã Sebastiana, com todo carinho, faz um chazinho, vai até ali, pra gente tomar antes do culto, conversa. Chega mais antes, irmão. Vamos estar chegando atrasado demais. Vamos fazer um jeitinho aí de organizar o relógio, para que possa estar aqui pelo menos 20 para 7 no domingo, e 7, 10, 7, 15 na quarta-feira. Amém? Posso contar com vocês? Porque o culto começa o culto, tem quase ninguém. Em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar o Senhor por sua bondade. Quero louvar o Senhor por nessa noite. Ó Deus, pela sua palavra. Que o Senhor possa falar mais ao coração dos teus servos. Os abençoe. Derrame, Senhor, sobre nós esta unção.
Que nós tenhamos aqui pais, mães, filhos, que possam seguir o exemplo desse pai e desta filha. Que eles possam honrar o Senhor. É a semana das escolhas difíceis. E quem sabe é difícil para essa pessoa acordar mais cedo. Quem sabe é difícil essa pessoa tirar os 10 minutos, 15 para ler um devocional. Quem sabe é uma escolha difícil essa pessoa se organizar para estar mais presente no culto. Deus, cada um tem a sua dificuldade. Mas a minha oração é que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas. Nos ajude em nossas dificuldades. Meu Pai, é tão pouco, é irrisório diante do que o Senhor fez na cruz, diante do que os nossos irmãos do antepassado fizeram. O que o Senhor tem nos exigido e chamado é irrisório. Te agradeço, Senhor, pela oferta dada para o material para os pais. Te agradeço, Senhor, pelo nosso impacto evangelístico que está chegando. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo e derrame graça para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Mas eu lembrei, não vai dar para falar aqui, mas